Quanto tempo você desperdiçou hoje? Se é sua primeira vez aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixa o like. Comenta aí embaixo, você já sentiu o tempo parar? Hoje eu vou te contar sobre uma cidade onde o tempo literalmente parou. Onde só um menino conseguiu se mover. E o que ele descobriu sobre o preço de estar vivo vai te fazer olhar pro relógio de um jeito completamente diferente. Você nunca mais vai desperdiçar o tempo da mesma forma. A história começa agora. Há um tipo de silêncio que não deveria existir. Não é a ausência de som. É a ausência de movimento. De possibilidade. É o silêncio de quando o universo esquece de respirar. Antônio acordou às 6 da manhã e soube, imediatamente, que algo estava errado. O ar era denso. Pesado. Como se cada centímetro do mundo estivesse preso. Desceu para a cozinha. Sua mãe estava congelada. Não parada. Congelada. A mão eternamente alcançando a cafeteira. O vapor suspenso no ar. Os olhos abertos, mas vazios. Mãe? Nada. Ele tocou a pele quente. Viva. Mais imóvel. Como estátua de carne. Correu para a rua. Pior. A cidade inteira estava congelada no tempo. Dona Berenice atravessando a rua, um pé no ar. O padeiro segurando o pão. Crianças pulando corda, a corda parada no ar. Um cachorro no meio de um latido silencioso. E todos os relógios marcavam 6h17. Por que só eu me movo? Então, no reflexo da vitrine, ele viu uma sombra. Caminhando. Mas não era a dele. Havia dúzias delas. Emergindo das fendas no ar. Passando entre as pessoas congeladas. Uma passou por Antônio. Ele sentiu frio absoluto. Vazio. Inexistência. E começou a correr. A igreja era antiga. Mais antiga que a própria cidade. O padre Estevão estava congelado no altar. Hóstia eternamente elevada. Nas paredes de pedra, Antônio viu inscrições antigas. Quando o relógio do mundo para. Os guardiões despertam. Recolhem os segundos mortos. E levam para o vazio. 1887. Você não deveria estar acordado. A voz veio de todos os lugares. Uma das sombras estava ali. Maior. Mais densa. Por que eu estou? Antônio sussurrou. Porque você é pequeno. Leve. Não acumulou tempo morto ainda. As crianças vivem cada momento. Não correm. Não matam os segundos. Não entendo. A sombra apontou para as pessoas congeladas. Eles matam o tempo. Todo dia. Não vejo a hora que isso acabe. Queria que fosse sexta. Falta muito? Cada segundo desperdiçado apodrece. Acumula. E quando há muito demais? O relógio do mundo para. Exatamente. E nós recolhemos o tempo morto. E as pessoas? Silêncio pesado. Não voltam. A menos que alguém reinicie o relógio. O chão desabou sob Antônio. Como? A sombra apontou para a torre da igreja. O primeiro relógio. Você precisa libertá-lo. Mas há um preço. Qual? Todos os anos que você ainda não viveu. Virão de uma vez. Você sentirá cada dor, cada perda, cada segundo de uma vida inteira. E quando terminar, estará velho. E ninguém te reconhecerá. Antônio olhou para a cidade congelada. Sua mãe chamando por ele lá embaixo. E se eu não fizer nada? Eles ficam assim. Para sempre. Ele fechou os olhos. Me leva até o relógio. A escadaria da torre subia em espiral. Em cada degrau, números gravados. 1.345.678.
1.345.679 segundos desde que o primeiro relógio foi instalado, explicou a sombra. Das paredes vinham sussurros. Milhares de vozes. Que horas são? Não vejo a hora disso acabar. Estou entediado. São os segundos mortos. Ecoando. No topo, o relógio imenso. Bronze corroído. Engrenagens paradas. Ao redor, fragmentos brilhantes flutuavam. Tempo vivo. Momentos que as pessoas quiseram guardar. Antônio tocou um. Viu um casal dançando na cozinha. Uma avó segurando um bebê. Uma criança encontrando seu cachorro perdido. São raros. Para cada momento desses, há 1000 mortos. A sombra estendeu um fragmento especial. Brilhava mais forte. Este é seu. Seu momento mais precioso. Antônio pegou. Tinha 5 anos. Seu pai o colocou nos ombros no desfile. Ele podia ver tudo. E seu pai disse que queria que esse momento durasse para sempre. E durou. Lágrimas escorreram. Eu me lembro. Ficou puro. Intocado. Mas agora você precisa usá-lo. Para salvar todos. Antônio olhou para o fragmento. Para a cidade congelada. E se não funcionar? Pelo menos você terá tentado. Respirou fundo. E pressionou o fragmento contra o relógio. Bloco quarto, o peso de uma vida, 3 minutos. O relógio gemeu. As engrenagens rangeram. O pêndulo balançou. Tic. Toc. O sino tocou. E algo partiu dentro de Antônio. Não foi dor física. Foi anos. Décadas. Uma vida inteira em segundos. 13 anos. Primeiro beijo. 15. Briga com o pai. Porta batendo. 20. Saindo da cidade. Prometendo nunca voltar. 23. Voltando. Porque raízes são mais fortes que orgulho. 28. Casamento. Maria. Sim. 31. Filho. João. Ele tem seus olhos. 42. A mãe morre. Ele segura a mão dela. 45. O pai segue 6 meses depois. 67. Maria esquece quem ele é, Alzheimer. 73. Maria morre. Ele enterra metade de si. 86. Na cama. Fraco. Foi uma vida boa. Antônio abriu os olhos. Estava no chão. Velho. Pele enrugada. Cabelos brancos. Mãos trêmulas. Acabou, disse a sombra. Eu vivi tudo. Sentiu o peso. Mas não viveu de verdade. Foi só a possibilidade. Olhou para as mãos velhas. Maria. João, e eles eram reais? Podiam ter sido. Lá embaixo, o tempo voltou. As pessoas se moviam, confusas. Sua mãe chamava por ele. Seu pai olhava para a torre. Eles não vão me reconhecer. Não. Então perdi tudo. Silêncio. Eles estão vivos. Você acha que é por nada? Antônio fechou os olhos. E sorriu. Mas há 2 portas, disse a sombra. E elas apareceram. Primeira, você desce. Velho. Ninguém te conhece. Morre sozinho. Esquecido. Segunda, vem conosco. Torna-se guardião. Eterno. Mas intocável. Observa tudo. Nunca toca nada. Antônio olhou para as portas. Depois para a cidade. E a terceira opção? Não há terceira. Sempre há. Ele tocou o relógio.
E se eu transformar os relógios? Em vez de medir quanto tempo passou, e se eles medissem quanto tempo resta? Silêncio. As pessoas matam o tempo porque esquecem que é finito. Mas e se vissem? Quanto ainda tem? Isso seria aterrorizante. Ou libertador. A sombra considerou. Você quer que eles vejam a própria morte? Não. A vida que ainda podem viver. E o preço? Eu me torno o guardião permanente. Vivo entre reflexos. Nunca envelheço. Nunca morro. Mas nunca vivo de verdade. Você já pagou uma vez. E pagarei quantas vezes for preciso. Pausa longa. Então que seja. E o mundo explodiu em luz. Quando a luz passou, Antônio estava de pé. Jovem. Mais transparente nas bordas. Não completamente real. Olhou pela janela. A cidade vivia. Mas agora, acima de cada pessoa, flutuavam números invisíveis para elas. Sua mãe, em 23 anos, 4 meses, 17 dias. Seu pai, em 31 anos, 2 meses. Dona Berenice, em 6 meses, 3 dias. Eles não veem. Mas sentirão. Nos momentos importantes. Uma pontada. Um sussurro. Um lembrete. Desceu da torre. Seus pais estavam ali, desesperados. Antônio. Onde você estava? Abriu a boca. Mas percebeu, olhavam através dele. Eles não te veem mais. Você existe entre. No reflexo. No quase. Viu sua mãe chorar. Seu pai abraçá-la. Ele deve ter saído. Vai voltar. Os dias passaram. Antônio observava. Viu pessoas mudarem. Sutilmente. Seu João, que sempre reclamava do trabalho, começou a sorrir mais. Abraçava a esposa por mais tempo. Dona Berenice visitava os netos todo dia. Levava bolo. Ria alto. O padeiro dava pão de graça para crianças pobres. Não sei porquê, mas sinto que preciso aproveitar cada momento. Nem todos mudaram. Muitos continuaram desperdiçando. Mas alguns aprenderam. E isso era suficiente. Anos passaram. Antônio não envelheceu. Viu sua mãe morrer. Seu pai seguir. A cidade mudar. Mas ele permaneceu. O guardião entre os segundos. À noite, subia na torre. Conversava com as sombras. É uma vida boa? Perguntou uma vez. É uma vida necessária. Mas é boa. É significativa. E isso é mais importante que felicidade. Antônio sorriu. E continuou sua vigília. Nas janelas, nos espelhos, às vezes as pessoas o viam. Por um segundo. Um menino. Ou um velho. Ou algo entre. E sentiam uma pontada. Um lembrete. O tempo está passando. Você está vivendo de verdade? Dizem que em certas cidades do interior, quando você olha no espelho à noite, pode ver algo. Não é assustador. É apenas alguém. Um menino. Ou um velho. Ou ambos. Olhando de volta. E quando você o vê, sente algo no peito. Uma pontada. E uma pergunta sussurra. Quanto tempo você ainda tem? E como vai usá-lo? Esta é a história da cidade onde o tempo parou. Do menino que o reiniciou. Do preço que pagou. E do presente que deu. Porque no final, não é sobre quanto tempo temos. É sobre o que fazemos com ele. Cada precioso segundo. Arquivo encerrado. Nota do arquivista. Encontrei esta história escrita nas margens de um calendário velho. Quando olhei no espelho, vi um menino atrás de mim por um segundo. Ele sorriu. E eu entendi.
O tempo está passando. Estou vivendo de verdade? Você está? Obrigado por assistir. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Nos vemos na próxima crônica.